Então vamos lá, né, meus queridos? Boa noite. 20 horas 33 minutos, 10 de maio de 2021. Hoje, coincidentemente, a nossa aula número 30 foi lançada em 10 de maio de 2020 pela nossa querida Evelyn. Então, nós estamos hoje fazendo uma aula de um ano atrás, muito boa, uma aula mais curta, mas um assunto interessantíssimo, muito importante. Vamos iniciar, que já somos 5 aqui na sala, e à medida que o pessoal for chegando, a gente vai permitindo a entrada deles aqui, tá bom? Hoje a nossa aula 30, como eu disse, nós temos 33 aulas neste módulo, neste ESG número 1. Então é importante a gente já ir raciocinando o que nós faremos adiante. Já consultei os irmãos, me pediram que fizesse uma consulta a vocês. Então eu já devo mandar no grupo lá um link para que vocês respondam uma pesquisa para nós, é uma pesquisa sem identificação, tá? Mas aqueles que quiserem se identificar, podem se identificar, não há problema algum quanto a isso, tá? Sobre o andamento, sobre o que nós faremos agora, os nossos novos rumos dentro do ESG, tá bom? Então, o estudo sistematizado, continuamos hoje na nossa aula número 30, tá? Então, deixa eu virar minha tela aqui. Estamos começando, então, com a adoração e a prece, nosso assunto de hoje, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. Deixem seus comentários aí no nosso chat, por favor, para que a gente vá melhorando um pouquinho o nosso trabalho com vocês aqui, tá legal? Então, vamos relembrar aqui. A lei natural, nós falamos outro dia, é a lei divina, né? Então, a lei natural é a lei de Deus. Então, essa lei natural é a única que é verdadeira, indispensável, infalível, tá? Inafastável, se a gente puder dizer assim também, e é a única que pode nos levar à felicidade, tá bom? Então, a gente só não é feliz quando a gente se afasta da lei de Deus, tá? Então, a gente se afasta do que Deus quer de nós e aí vem a infelicidade, tá bom? Então, não quer dizer que Deus criou a maldade, que Deus criou as coisas ruins que nos acontecem, que não é vingança divina, não é punição divina, nada disso, tá? Isso é o nosso acerto de contas com os nossos erros passados com a lei natural, tá bom? Então é importante a gente se lembrar o seguinte: a lei divina, lei natural, é a mesma em todos os universos que a gente possa conhecer, em todos os sistemas, planetas, em todo o universo em geral, tá? É a mesma, tá? E essa lei é a que rege todo o funcionamento do universo, as nossas relações e tudo mais. Com as adaptações necessárias, com as necessárias mudanças, conforme os planetas são diversos também, né? Eu estava lendo essa semana que leva 253 dias em Vênus para dar um dia da Terra. Então, peculiaridades são infinitas, tá certo? Mas para cada planeta, para cada lugar, tem uma humanidade referente àquele planeta. Então, até aqui, tudo bem. Lembrando que as leis morais, nós trataremos uma hoje, tá? Semana que vem outro assunto. Depois, no ESG 2, tomo 2, que nós vamos mexer com as leis morais, efetivamente, as outras leis morais. Hoje nós vamos tratar da primeira, que é a lei de adoração. Tá bom? Mais gente chegando aqui, minutinho só. Que bom. Pessoal, tá chegando aqui. Paula Quintana. Beleza. Deixa eu virar o chat aqui. Alguém falou alguma coisa? Eu gostei muito do assunto dessa aula. Aprendi muito. Bacana, Janice. Bacana. É muito interessante mesmo. Porque adoração é uma coisa complexa, e nós vamos ver isso agora, porque as pessoas, especialmente os evangélicos, e aqui na minha casa tem uma secretária que é evangélica, e ela fala que tem que cantar o louvor. O louvor é essa adoração, né? Ela participa dos grupos de canto da igreja dela. Então, dentro da concepção de cada um, cada religiosidade, cada religião cuida do seu contato com Deus da maneira que ele é melhor. Nós, na doutrina espírita, temos essa regra, vamos dizer assim, essa ajuda de Kardec para que a gente possa fazer algo um pouco mais objetivo, mais célere. Então é importante a gente pensar o seguinte: Kardec questionou lá no Livro dos Espíritos, questão 649.
em que consiste essa adoração. E a Evelyn muito bem explicou para nós. Na elevação do pensamento a Deus. Então a gente adora a Deus não é fazendo coisas. A gente adora a Deus não é cantando coisas, que também é bacana, mas aí depende do que a gente coloca dentro daquilo que a gente faz. Isso é que é interessante. Por quê? Porque pelo pensamento, pela nossa elevação de pensamento, por isso que os irmãos fazem sempre isso conosco. Vamos elevar o pensamento a Jesus, vamos elevar o pensamento ao mais alto. Em todas as nossas reuniões nós temos isso. Isso quer dizer o quê? Façamos uma conexão com o mais alto. Você está aqui no planeta, então você vai fazer uma conexão mental com o alto, com Deus. E isso é que é adoração. É isso que consiste a adoração. Não é importante que você cante cânticos elevados, em alto volume, isso não resolve nada, se o seu coração não estiver presente naquilo que você está fazendo. Então é isso que é interessante. Porque Kardec ainda continuou questionando e a resposta foi: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Olha que coisa. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes, que é o que eu estou acabando de dizer. Os evangélicos, os católicos, as outras crenças, eles têm outros sistemas, né, de funcionamento. Mas o sistema único que existe no universo é que dentro de nós o sentimento de Deus já está plantado, ele já existe ali. Então a gente adora a Deus, a gente reza, que nós vamos ver daqui a pouco, a gente entende Deus, cada um à sua maneira, mas não sai disso. É inafastável no ser humano Deus, porque está dentro de nós, plantado dentro de nós. Então isso é que é interessante, adorar a Deus é a gente firmar o nosso pensamento, a juntar as nossas forças, fazer uma conexão mental com Ele, aí nós estaremos adorando a Deus em essência, de verdade mesmo. Porque ela trouxe aqui, no trabalho dela, que é bem efetivo, ele é mais curto essa semana, mas é um trabalho excelente. A Janice até já disse aí, deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa no chat aqui, ainda não. Mas olha, é objetivo o trabalho dela essa semana. Ela diz que a adoração é o ato ou efeito de adorar, é o culto a alguma coisa, ou a uma entidade, ou a algo que seja superior àquilo que você é. Então, por isso que os antigos, os mais antigos, inclusive, eram politeístas, porque caía um raio em algum lugar, era o deus do trovão. Por quê? Porque aquilo fazia um barulho danado, pegava um fogo, fazia uma luz no céu, eles não entendiam aquilo. Então era o deus do fogo, era a deusa do amor, o deus do vinho, a deusa da fertilidade, enfim. A gente vai ver aí nos estudos, na mitologia e tudo mais. Por que isso? Porque não havia ciência, não havia entendimento. Então tudo que era sobrenatural, tudo aquilo que fugia ao conhecimento deles daquela época, nós, né, talvez estivéssemos lá também, então tudo que era alheio ao conhecimento, que era forte, que era poderoso, que ninguém conseguia controlar. Quem é que controla um trovão? Quem é que controla um raio? Um vulcão? Então, tudo isso que era diferente virava Deus. Era venerado. Como ainda nós temos alguns lugares que tem isso, a Índia principalmente, né, dos povos assim mais conhecidos. Mas a gente tem que entender o seguinte, que todos os seres da humanidade têm isso plantado dentro deles. A eles deram o nome de deuses, como hoje a gente chama, né, de espíritos. Por quê? Porque os fenômenos que aconteciam, como aquela sarça de Moisés que pegava fogo, conversava com ele, tratava de assuntos com ele, daí a pouco apagava o fogo e ela continuava verdinha. Que fogo era esse que não queimava? Eram os espíritos. Manifestações de efeitos físicos importantes para a história. Moisés era um médium muito poderoso. Então ele conversava, recebia as orientações e aquilo eram considerados deuses. Porque pensem bem, naquela época nem judeus eram os hebreus fugindo do Egito. Naquela época, ciência nenhuma, conhecimento de coisas superiores nenhum. Então tudo isso contribuiu para que vários deuses foram criados, mas a adoração a Deus sempre existiu. E nós devemos a Moisés, especialmente, entre outras coisas, esta contribuição para a humanidade,
instituição de um Deus único, o monoteísmo. Então, muito, muito importante isso, tá? Vamos marcando isso aí na nossa mente, tá? Por essa razão também, meus irmãos, haviam os diversos sacrifícios. Hoje a gente lê na história, vê nos filmes, né, aí que retratam essa passagem lamentável aí da humanidade lá atrás, se bem que hoje ainda anda tendo muita coisa lamentável, né? Mas havia os sacrifícios que hoje são inadmissíveis, como a própria lei de Talião, que evoluiu tanto a humanidade lá na sua época, e para nós hoje é inadmissível olho por olho, dente por dente. Né? Para nós é um absurdo hoje. Na verdade, temos outros meios de resolver as coisas. Tá certo? Então, tudo acompanha o nosso processo evolutivo. Naquela época, era essa a regra. Hoje, não. Hoje, nós temos evolução para entender moral e espiritualmente que esses deuses diversos nada mais são do que a manifestação de espíritos comandados por grandes espíritos vindos lá da orbe superior onde vive Deus, tá certo? Então é importantíssimo a gente se lembrar disso, tá certo? Politeísmo evoluiu para o monoteísmo praticamente no mundo todo, né? À exceção da Índia, que eu disse há pouco, né? A Índia ainda continua com diversos deuses lá. Ainda tem uma religião maior, né, o hinduísmo, mas ainda tem diversos deuses, tá? Então, é importante a gente pontuar isso aí. E os mistérios, né, meus queridos? Os mistérios foram acabando à luz dos princípios da natureza, à luz das comprovações científicas, esses mistérios foram acabando, foram passando, foram sendo compreendidos, foram sendo entendidos e aprendidos, né, também, porque a gente aprendeu que as coisas não eram assim. Só um milagre de Jesus chegar no túmulo de Lázaro e falar: Lázaro, saia daí. E ele sai todo enrolado. Ele não estava morto. A ciência já demonstrou, com evidências, com as histórias da época, que Lázaro estava em morte aparente. Ele teve uma catalepsia muito profunda. E com o chamado de Jesus, que ele amava, que era seu parente, né, seu primo, ele gostava e amava muito a Jesus. Então, quando ele ouviu em espírito a voz de Jesus chamando, ele acordou da catalepsia e saiu do túmulo. Não estava morto, porque a gente já estudou isso, a morte física não tem retorno. Não é? Então, enfim, a ciência vai demonstrando isso, tá certo? O que aconteceu numas décadas passadas, uns séculos passados até agora na nossa época? Com a superioridade da ciência se desenvolvendo, magnetismo, física quântica e tudo mais, o que aconteceu? A compreensão humana sobre muitos dos fenômenos aumentou demais. Então, o povo afastou-se de Deus e foi decretada a morte de Deus. Por quê? Porque nós agora conseguimos explicar tudo através da ciência. Processos científicos, mecanismos, modelos científicos. Mas o que aconteceu? O avanço científico, que poderia explicar tudo, qualquer coisa, inclusive a inutilidade do poder divino, chegou num ponto em que ele não conseguiu mais. Ele não conseguiu avançar mais. Como a parapsicologia, que é um bom exemplo para nós. Ela vai muito bem até o túmulo. E para. Do túmulo para frente, vamos nós com a doutrina espírita explicando tudo o que acontece. Então a ciência, ela é falha. A ciência chega num determinado ponto e ela para. Então, como ela é incapaz de explicar tudo como ela queria fazer, e como os homens de ciência achavam que seria possível, o que aconteceu? A humanidade se voltou novamente para a espiritualidade e para a religiosidade. Então, atualmente, nós ainda temos reinando aí um egoísmo utilitário, como a Evelyn trata aqui, que é algo muito complexo. Um tratado de Emmanuel que diz: nos tempos de egoísmo utilitário, que é hoje, Deus é considerado um poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação e promessa. Olha que coisa cabulosa, que coisa difícil. Né? Vê se vocês falaram alguma coisa. Não fala nada. Aí, vamos lá. Somos já 7 pessoas. Mas por que isso? Porque a gente vai tratar de Deus apenas da boca para fora. Então é uma conversa apenas dos lábios, não é algo da alma, não tem religião efetiva, tá? Porque o que acontece? Adorar ao Cristo como ele queria que a gente fizesse
efetivamente, com humildade, com fraternidade, com caridade, está difícil, porque hoje a inveja, o egoísmo, a ganância, elas estão tomando conta. E nós não estamos dando conta de reverter isso. Porque Jesus disse isso, que a adoração verdadeira é a do coração. Está lá no Livro dos Espíritos, na passagem da questão 653. Em todas as nossas ações, devemos nos lembrar sempre que o Senhor tem sobre nós o seu olhar. Então pensem bem, o que adianta você fazer uma caridade, pegar o telefone e filmar aqui, ó. Eu estou sendo generoso com essa pessoa. Não é caridade. É publicidade. Completamente diferente. Porque Jesus ensinou que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. Por que isso? Para que você ajude de coração. Que você seja caridoso de coração. E não que você seja caridoso pelos holofotes, que você seja caridoso pela mídia, pela publicidade, para sair nas redes sociais. Não é bem assim, tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender que essa adoração a Deus, ela depende mais do nosso coração, da nossa devoção à lei, que tudo gera. Porque se não passar pela porta do coração, não adianta. Não adianta, porque nenhuma das nossas músicas, os nossos cantos, as nossas súplicas vão chegar ao mais alto se não passarem pelo nosso coração. Se não forem de coração, de essência, se tiver uma coisa boa, ela vai romper as fronteiras e vai chegar ao alto. Mas se ela for da boca para fora, não. Podemos esquecer que isso não vai dar certo. Tudo bem, meus queridos? Até agora? Tranquilo? Então vamos passar para a prece. Olha que coisa bacana, né? A prece que está intimamente ligada ao nosso conceito de adoração a Deus e essencialmente ligada ao nosso dia a dia, deveria ser uma prática cotidiana nossa. Aliás, uma prática de várias vezes diárias, né? A gente questiona muito aí, mas me fugiu aqui. Muitas crenças fazem 2, 3, 5 orações diárias. Então é interessante, os judeus têm isso. Fazem 5 orações diárias. Então é importante que a gente se lembre, os sunitas, os xiitas, e todos eles se ajuntam eventualmente, não é? Para fazer as suas orações. Então é muito importante, eles rezam várias vezes por dia. O Islã prega isso, que uma vez na vida eles têm que ir a Meca, e todos os dias, salvo engano, são 5 vezes por dia, eles têm que fazer as suas orações virados para a direção da cidade sagrada de Meca. Não quer dizer, como nós acabamos de dizer, que seja algo do coração. Mas eles estão praticando. Talvez estejam aprendendo mais com essa prática, ainda que repetitiva, do que muitos de nós, né? Que não fazemos isso com tanta frequência. Olha aí, hein? Que cobrança bacana que eu estou fazendo para vocês aqui. Olha aí. Mas o que é a prece? A prece é o ato de adoração. Uma invocação pela qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, que é Deus, geralmente, ou a Jesus, que a gente faz as nossas preces. Então, o que nós vamos fazer na hora da prece? Nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a quem a gente está se dirigindo, e através desta oração, dessa adoração íntima, do fundo do nosso coração, nós vamos entrar em comunicação com Ele. Entrar em comunicação com o mais alto. E isso é que é o bacana. E é dever de toda criatura, de todos nós, ao acordarmos, ao acordarmos de manhã, uma oração de agradecimento, né? Pela noite que passou, pelo dia que se inicia. Não é verdade? Pedir proteção para o nosso dia. E ao final do dia, quando a gente vai se deitar, agradecer pelo dia que passou, né? Pelas providências que tomamos, pelo aprendizado, pelas coisas boas que nos aconteceram, e que a gente tenha um bom descanso para um novo dia, um novo amanhecer. Então isso é importante. Quem de nós se lembra de fazer isso? Pelo menos 2 preces, na hora de sair da cama e na hora de deitar novamente para o descanso merecido. Então é importante a gente se lembrar disso, que a gente não se lembra. A oração é a nossa conexão. A gente reclama sempre que Deus está aí, mas não faz nada por nós. Mas o que é que você faz para manter
a sua conexão com Ele. Importante a gente se lembrar disso, porque a gente deve elevar-se aos pés, como ela diz aqui, da majestade divina com humildade e profundeza. Mas é isso mesmo, em reconhecimento a tudo que a gente recebe, gente. A vida nossa aqui é um baita de um benefício. Nós estamos aí passando uma fase de prova, uma fase de dificuldade no nosso planeta, numa transição para um mundo melhor, mas nós estamos aqui sobrevivendo a essa pandemia, a tanta violência, a tanta dificuldade que nós temos presenciado aí, mas nós estamos aqui com essa oportunidade. Agradeçamos. Agradeçamos. Deve-se recomendar ao Senhor a nossa fraqueza. Lembrar a Ele, Jesus, Deus, eu sou fraco ainda, me ampare, me ajude, me fortaleça, porque eu ainda tenho coisas a fazer e eu preciso fazer. Então isso é muito bacana, reconhecer que nós estamos no caminho, mas ainda não conseguimos a força, a coragem para poder ser melhor do que a gente ainda não é. Pedir por nós mesmos e pelos outros. Quem é que tem esse hábito de rezar pelos outros, a não ser pelos mais próximos? É interessante, nas casas espíritas, nós temos lá os nossos cadernos de prece, não é verdade? Mas aqueles cadernos, eles são anotados para os espíritos lerem. A gente não... E dentro daquele livro de prece há muitos pedidos e que eles possam ser aceitos, que eles possam ser concedidos. Olha que bacana, rezar pelos outros, não é verdade? E nós também temos que rezar incessantemente. As nossas orações devem ser incessantes, várias vezes ao dia. Enquanto você está ali escovando os dentes, olhando a sua cara no espelho, você não podia estar fazendo uma oração? Olha aí, é um momento bacana, tá só você ali, não tá? Muito bacana. Na hora que você está no trânsito, ao invés de você ficar xingando, você ficar esbravejando, faça uma oração. Tá só você, às vezes, ali no carro, ela não precisa ser oral, ela pode ser mental. Enquanto você está na cozinha, preparando uma comida, ou a hora que você está na cozinha, lavando alguma louça ou alguma coisa assim, não pode ser um momento de oração? Então é muito importante, a gente diz que não tem tempo, mas tem muito mais tempo do que a gente imagina para fazer orações incessantemente. Tá? É muito mais importante do que uma vez ou outra você se lançar de joelhos em algum lugar, né? A garganta está meio seca. Vamos lá, virando aqui. O cristão espírita deve fazer a prece. A prece pode ser de todos os momentos, foi o que eu disse para vocês. Porque, pensem bem, nenhuma interrupção vai atrapalhar. Você está rezando, aí chega alguém, você atende a pessoa, depois você volta e continua a prece. Continua seus pedidos. Não depende de fórmula, ela não depende de nada decorado, ela não depende de tempo, não depende de roteiros, não tem essa necessidade. A prece tem que ter 3 coisas que a Eva ensina para nós. Ela tem que ter um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Só isso. Então você pede algo que você esteja precisando. Agradece por tudo que você já teve. E faz uma glorificação, que é um agradecimento grande, maior, como ela explica para nós, que vai mais longe. Porque o agradecimento, simplesmente, você vai agradecer por ter passado numa prova, você vai agradecer porque esteve doente, mas já se curou, você vai agradecer pelo parente que fazia tempo que você não tinha notícias e recebeu notícias boas, enfim. Agora, a glorificação, você agradece a oportunidade da vida, você agradece pela maravilha de estar aqui no planeta, reencarnado, tentando fazer a sua evolução, entendeu? Então, a diferença da glorificação para o agradecimento é assim, tá? Outra coisa importante, o Pai Nosso. A Evelyn fala bem aqui do Pai Nosso que está lá no céu e inferno, para a gente não esquecer de estudar a oração do Pai Nosso. Ela é realmente muito poderosa. Então, para que a gente pegue lá o ensinamento certinho do Pai Nosso, para entendermos palavra por palavra a força que esta oração de Jesus tem
nosso dia a dia, tá bom? Outra coisa que nós não podemos esquecer nunca, pedir as graças que a gente precisa, mas dentro da realidade, gente. Não adianta você pedir a Deus, aos grandes espíritos, que te deem o número da loteria, porque isso não vai ser possível. Isso eles não vão fazer nunca, ainda que eles saibam, tá? Paciência, resignação e fé é o que a gente precisa pedir. Porque, olha só, com essas três, paciência, resignação e fé, nós vamos adiante. Porque não adianta você esperar de Deus algo que Ele não possa te dar, porque você está aqui para passar por uma prova, para passar por uma expiação. Aí você diz assim, nossa, eu estou passando muita dificuldade. Alivia essa minha dificuldade, meu Deus. Me tira desse problema. Ele não vai poder fazer isso. Porque ali você está regido pela lei natural, pela lei divina. E esta lei, ela não permite nem a Deus que ele altere os caminhos a que ela conduz. Então é importante que a gente se lembre disso. A gente tem que pedir a ele entendimento, pedir a ele paciência, melhora na nossa moralidade, na nossa capacidade de entendimento. É assim que a gente vai melhorar, que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir, tá bom? Outra coisa, pela prece, nós alcançamos os bons espíritos, porque a nossa prece sobe, vai passar por eles, tá? Então eles vêm nos atender, eles vêm nos sustentar, vêm nos inspirar boas ideias, dentro da possibilidade, é claro, que eles possam ter de nos ajudar, de nos auxiliar. Mas nós podemos ter esse acesso a eles, nós podemos adquirir força moral para vencer a tarefa. Nós estamos aqui enfrentando uma dificuldade grande. Aí você eleva o seu pensamento, roga forças para que tudo venha na sua mente de forma que você possa ter coragem, determinação para passar por aquilo, e a gente passa, às vezes, até sem perceber. Então é muito importante que a gente volte ao caminho reto, se a gente se afastou dele, através da intuição dos bons espíritos. Então é necessário que a gente aprenda a rezar, a orar. É muito importante, nós já vamos ver a diferença. Então é importante a gente aprender a orar. As nossas preces têm que ser bem feitas, tem que ter um objetivo prático e um objetivo eficaz. Não ficar pedindo bobagens, coisas que não vão ser possíveis. Tá certo? Outra coisa, não vão modificar o curso das leis, eu já acabei de dizer para vocês, vamos conseguir a aproximação com os nossos benfeitores espirituais. Percebei, se você está desequilibrado, está com dificuldades, você vai fechando os seus chakras, as suas conexões vão ficando mais difíceis. Por mais que os amigos espirituais estejam do seu lado, você não percebe. Como a gente vê, às vezes, nas reuniões mediúnicas, os irmãos chegam lá em dificuldades, em sofrimento, mas eles estão ali amparados e não percebem que estão sendo amparados. Aí, durante a conversa, um passe fluídico dos amigos espirituais, dentro de um ambiente bom que é a casa espírita, eles vão melhorando. Aí eles enxergam as pessoas, eles veem a aproximação dos espíritos. Aí sim, é o mesmo caso, a gente rezando, fazendo a nossa oração com fé, com bastante determinação, nós vamos alcançar os amigos espirituais. E aí as nossas boas intuições vão surgir, tá certo? Então não é apenas movimentar os lábios. Se você faz orações decoradas, várias, repetidas, pode dar certo. Mas no geral não. Porque você vai fazendo, mas não há sentimento naquilo. Não há conexão naquela repetição. Apenas aquela ladainha, você fala, só da boca para fora. Então é importante que a gente movimente o nosso espírito nas orações, que a gente ponha sentimento, eleve o pensamento realmente a Jesus e revele a ele a nossa origem divina, a nossa possibilidade de crescer, de melhorar e entrar em contato com os bons espíritos. Porque é junto dos bons que a gente melhora. Então é importante que a gente tenha a possibilidade, que a gente saiba dessa maneira fazer a nossa oração. Porque orar e rezar, a Evelyn trouxe para nós, é bem diferente. Porque rezar é fazer essas palavras repetidas. Fórmulas de orações. Existem várias orações lindas. Se a gente prestar atenção no que a gente está rezando, funciona. Existem orações maravilhosas dessas decoradas, formatadas, formuladas.
Mas elas geralmente são faladas apenas, recitadas. Agora, a oração, não. Quando a gente ora verdadeiramente, a gente sente. Então, orar é sentir, é sentimento. É importante que a gente tenha esse sentimento naquilo que a gente faz. Não tem uma fórmula, deixa eu desligar essa campainha aqui. Não existe uma fórmula, não existe um meio, um mecanismo, não. A oração é irradiação. Você vai abrir os seus chakras, vai abrir o seu perispírito, a sua aura, para que você receba as boas influências e faça os contatos necessários com o mais alto, para que a gente tenha efetividade na nossa oração, tá certo? Aí você se pergunta, se Deus já sabe o que eu preciso, para que eu tenho que ficar pedindo? Para que eu tenho que ficar orando, fazendo prece? Se ele já sabe, ele sabe. Com certeza ele sabe. E ele está, como o Emmanuel diz, sempre com os olhos em nós. Mas é necessário que a gente peça, que a gente aceite humildemente a dificuldade que a gente está passando, que peça força, coragem para passar por aquilo tudo. E aí sim, como as leis são naturais e imutáveis, elas não podem ser revogadas. Deus não muda nas leis. Você não é igual a esses nossos legisladores aqui que vivem fazendo bobagem, né? Deus não. Então, o que pode acontecer? A gente não está sujeito a fatalidades. A estarmos aqui e falar assim, não, eu tinha que passar por isso, porque, não, eu vim aqui para sofrer. Eu estou aqui só para penar. A minha vida é só sofrimento. Não é. Não é isso, não. A nossa vida é só evolução. Então, a partir do momento que a gente, com coragem, com hombridade, a gente passa por essa dificuldade, por essa necessidade, aí sim você está evoluindo. Então é importante, porque as leis naturais impõem isso a nós. Essa melhora. E aí, como elas são imutáveis, não podem ser revogadas, abrogadas, como a Evelyn põe aqui para nós, a gente tem que curvar a cabeça às nossas necessidades, sabendo que elas são importantes para que a gente possa vencer. Aí nós temos que trabalhar e não apenas nos entregar. Trabalhar dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas necessidades, para que a gente melhore. E a oração, gente, não tenham dúvida, a oração é o nosso contato com Deus, é o nosso contato com as energias maiores e é o remédio para que a gente vença essas dificuldades. Tá certo? Então temos que aprender a orar, tem que aprender a melhorar as nossas conexões boas, porque as ruins a gente ainda tem. As conexões erradas a gente faz facilmente. Agora, conectar com coisas boas, evolutivas, tem gente chegando agora aqui. Conexão com coisas maiores, com coisas elevadas, essas são mais difíceis da gente alcançar. Mas é possível. Perfeitamente possível que a gente aura forças através da oração para seguir adiante. Tá certo? Finalizando aqui, meus irmãos, para refletir, a Eve deixa aqui, não há prece sem resposta. Não há. Às vezes você pede a Deus os números da loteria, ele não vai te dar os números da loteria. Mas ele vai conseguir, através dos bons espíritos, dos amigos mais próximos de nós aqui no planeta, que você arrume um emprego, por exemplo. Olha que coisa boa. Né? O emprego dignifica, o trabalho dignifica. Então é importante que a gente esteja atento a isso. Às vezes você está se afogando e pede proteção e ele manda ali uma tábua boiando próximo de você. Vem uma tábua, mas é a sua salvação. Então é importante que a gente se lembre, não há prece sem resposta, tá? A oração não é somente uma súplica, é uma comunhão entre o Criador e nós, criaturas. Então, a hora que a gente ajunta e faz essa conexão entre o Criador e nós, criaturas, quando a gente faz essa conexão, aí sim, o nosso campo magnético é fortalecido, a gente recebe uma energia divina, diferenciada, para que a gente consiga tocar adiante. Isso são palavras do Chico, do nosso Chico Xavier. Então, dentro de Os Mensageiros de André Luiz, ele trouxe isso para nós, tá? Então, é importante que a gente se lembre disso. Ok, meus queridos? Deixa eu ver aqui o nosso chat aqui. Um chat mudo, como eu digo para vocês de vez em quando, né? Que coisa, vocês não falam nada, meu Deus do céu. Hoje teve uma, duas, três só. Que coisa.
queridos, mas olha, aí da brincadeira, né, que a gente faz um pouco para descontrair, estou publicando aqui o chat para vocês verem. Olha que coisa. Nós terminamos o assunto de hoje. Eu espero que tenha ajudado muito aí a vocês, porque rezando a gente só recita. Agora, orando, a gente faz conexão com Deus. A gente consegue adorar verdadeiramente a Deus, recebendo dele os influxos magnéticos melhores possíveis. Tudo de bom vem de Deus, gente. O mal é criação nossa. Então, se a gente entra em contato com ele em oração, com fervor, com verdade, pedindo as coisas de coração, nós vamos ser muito bem atendidos. Com quase toda certeza, eu posso garantir isso para vocês, que nós vamos ser muito bem atendidos, tá certo? Não há oração sem resposta, se lembrem disso, tá bom? Então, nós que estamos aqui agora em 6, alguém já saiu aqui, eu não percebi quem, estamos encerrando a aula, são 21h09, dia 10 de maio de 2021. Estou encerrando, lembrando a vocês que eu vou publicar lá no grupo uma enquete, uma pesquisa, para que a gente responda sobre o ESD, sobre a continuidade do ESD, nesse formato ou não, e eu já passo para vocês assim que der, tá bom? Agradeço muito, imensamente, a presença de vocês aqui conosco. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo fica muito feliz de poder ajudar vocês nesta. Hoje nós estamos no dia 10 de maio, nós começamos esse curso em julho de 2020. Então, 33 semanas a gente se propôs a ficar juntos, e essa já é a aula 31, né? 30 da Evelyn e o nosso 31º encontro. Então, nós vamos adiante aqui, tocando firmes essa nossa bola, e eu espero que a gente esteja sendo útil para vocês, o grupo fica feliz de ajudar, tá bom? Desejo a vocês muita gratidão, Luiz. Obrigado, Luiz. Nós desejamos a vocês muita paz, uma semana muito feliz. Dou aqui o meu abraço em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo às mamães, ainda que atrasado, que foi ontem, mas que todas recebam o nosso carinho, o nosso amor, o nosso reconhecimento, porque essa tarefa é grandiosa, tá bom? Ficamos por aqui, olha, mais gente no chat aqui. Ficamos por aqui, agradecidos. Lembrando a vocês para clicar aí no telefonezinho vermelho para encerrar a chamada e a gente poder encerrar a gravação, tá bom? Já vou publicar a aula para vocês daqui a pouco. Obrigado a vocês, muita paz, uma excelente semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.